Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria para entender a vontade de Deus Pai para as nossas vidas. Amados, tema desse tempo que estarei aqui, investindo na obra de Deus, não dá para perder tempo mais, irmão. Acabei de sair da aula da faculdade, e aí Deus me deu aqui essa oportunidade de estar pegando esse tempo, meia hora, uma hora, não sei. Estarei compartilhando com os irmãos algo muito importante mesmo. No livro de Mateus, capítulo 7, no seu versículo 23, diz o seguinte: Mateus, para quem está procurando, o capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, a presença vós que pratica o mal ou a iniquidade. Na Bíblia King James, no livro de Mateus, capítulo 7, o versículo 23 diz assim: então lhes declararei, disse Jesus, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que pratica o mal. Irmão, isso aqui é uma sentença que eu tenho certeza que ninguém que serve a Deus largou tudo, largou todo mundo, largou o mundo, a iniquidade, as vaidades do mundo, as coisas que não agradam a Deus, Abandonamos, acreditamos, confiamos, passamos a ter uma vida com Deus, passamos a ter uma vida com o Espírito Santo de Deus. E nenhuma pessoa, irmão, que deixou... Pedro diz: Pai, deixamos tudo. Jesus, deixamos tudo, mestre. Mestre, deixamos tudo. O que não vai ganhar com isso? Jesus falou: olha, Jesus conhece a gente. Aí Jesus falou: você vai ganhar 100 vezes mais aqui e a vida eterna lá no céu. Irmão, quando Jesus fala aqui, Mateus 7, 23, ele lança uma sentença. Sentença para um povo, segundo o contexto, versículo 21, que clama: Senhor, Senhor. Esse Senhor, Senhor é aquele que insiste. É um povo insistente. Para esse povo aqui receber essa sentença, é porque eles, acredito eu, na minha simplicidade, acreditavam, serviam, porém, não conheciam o Mestre. Aqui são dois motivos graves. Primeiro, porque não conheciam Jesus.
Porque ele fala, então lhe declararei, nunca os conheci. Quer dizer, não conheço. Não te conheço. Então, o primeiro motivo grave aqui é não conhecer Jesus, irmão. E o segundo motivo grave aqui, irmão, a segunda lição gravíssima aqui é vós que pratica o mal. Confesso para os irmãos que eu gostaria de falar abertamente, sabe? Falar abertamente sobre esse assunto, mas a gente aprende com Jesus que devemos respeitar a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Amém? Mas a vontade, irmão, é muito grande de falar abertamente. Jesus também sentiu esse desejo. Jesus também sentiu essa vontade. Ele fala, João, né? João 16, versículo 2. Jesus também sentiu. Ele fala aqui, ó. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Bíblia King James, Jesus fala assim. João 16, versículo 12. O mesmo versículo, mas a King James, Jesus fala, eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Jesus também, irmão, sentiu muita vontade, muito desejo de falar essas verdades, de falar algumas coisas para os seus apóstolos, para deixar escrito para a igreja, mas se ele falasse, a igreja não conseguia suportar, os apóstolos não iam suportar. E certamente, irmão, esse povo ia abandonar Jesus. Esse povo ia abandonar o mestre. Né? Eles iam abandonar o mestre. Ok? Se é que você me entende. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo. Jesus, ele desejou. Jesus desejou falar. Ele desejou, irmão. Desejou. Mas ele não falou. Ok? Ele desejou. Mas ele não falou. Quando Jesus fala, eu não, né? Seria demais para o vosso entendimento neste momento. Eu desejo, mas é demais para vocês. Vocês não conseguem suportar as verdades que eu recebi do meu Pai. Mas no versículo 13, Jesus falou assim, ó, no entanto, o Espírito da verdade, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo da verdade vai guiar cada um de vocês em toda essa verdade que está dentro de mim, que eu recebi do meu Pai. Então, essa responsabilidade eu entrego para o Espírito Santo de Deus. Agora, o que nos resta é confiar no Espírito Santo. Está pronto para confiar no Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas sejais cheios do Espírito Santo. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo, porque para Jesus não falar o que ele desejou, porque ele respeita o limite do homem. Ele deixou a responsabilidade para o Espírito Santo falar, não é para o homem. Para nós deixou conhecimento, algumas revelações, mas convencer, irmão, libertar, salvar, selar com o selo da salvação, deixou o Espírito Santo de Deus. Então, Tiago capítulo 1 é o tema de hoje. Tiago capítulo 1, versículo 18. Vamos lá. Como se livrar da sentença de Mateus 7,23? E é uma sentença, irmão. É? Aqui tem uma sentença em Mateus 7,23 muito forte.
Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de minha presença, vós que praticam o mal. É uma sentença. Jesus vai lançar essa sentença. Imagina, irmão, chega naquele grande dia lá e Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Você não existe, você nunca existiu. Como assim? Nunca os conheci? Eu nunca tenho existido, irmão. Misericórdia. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Mas, Senhor, eu fiz milagre em seu nome. Eu orei em seu nome, jejuei em seu nome, eu fiz tanta coisa em seu nome. Primeiro, nunca vos conheci. Segundo, vós que praticam o mal. Esse mal é iniquidade, irmão. Irmão, eu entendo aqui, a iniquidade que Jesus está falando, tem iniquidade que você sabe que é pecado, e quando você sabe que é pecado, você vai e pede perdão, e precisa te liberta, te perdoa e acabou. Então essa iniquidade aqui, irmão, ela tem nome. E o nome dela se chama mal. Mal. Essa iniquidade se chama mal. É um mal que estava lá no íntimo. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada da enfermidade e do mal. Tinha o mal dentro dela. Eita Deus. E Jesus quer nos curar deste mal, irmão. Te livrar da sentença. Como é que Deus vai nos livrar da sentença? Irmão, o que eu vou dar aqui não é... Vou passar para os irmãos, né? Para as irmãs, para os irmãos, não é... Como é que fala? A receita mágica, não é tipo 5 minutos no micro-ondas tá tudo pronto. Não é um milagre da receita mágica também não, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Né? Vou passar para os irmãos aqui conhecimentos. Conhecimentos que o Espírito Santo pode usar se você deixar na sua vida. Espírito Santo, só ele pode usar para te livrar dessa sentença. Quem pode livrar o homem da sentença? O Espírito Santo. Como? Eu descobri Deus me revelou duas formas. Tiago 1,18 e Efésios 1,13. Tiago 1,18 e Efésios 1,13. Vamos lá. Tiago 1,18, vou ler. Diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Segundo a sua vontade, segundo a vontade do Pai das luzes, ele nos gerou. O Pai nos gerou pela palavra da verdade. Nos gerou pela palavra da... Repete você aí. Verdade. Para que fôssemos como primícia. Então, todo ser humano tem que ser gerado, irmão, pela palavra da verdade. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu, amém? Se você acredita na palavra de Deus, está aqui mais uma receita. Eu não sei se você já ouviu isso, mas tem que ser gerado. Ok? E o que acontece quando a pessoa é gerada? Efésios, capítulo 1, versículo 13. Olha o que acontece. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. Olha aí, irmão, a ligação. Em quem também vós estáis, depois que ouviste. Repete comigo, ouviste. Ouviste. Mais uma vez, ouviste. Ouviste. Ouviste a palavra da verdade. A palavra da verdade tem que ser ouvida. Tem que ser falada, tem que ser alguém tem que pregar, mas tem que ser ouvida. Você tem que ouvir no seu coração, você tem que ouvir no seu espírito, você tem que ouvir a palavra da verdade em Cristo Jesus. É a Bíblia que está dizendo. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido. Não é só ouvir não, viu, irmão? Tem que ouvir e crer. Ó, e tendo nele crido. Então eu ouvi a palavra da verdade e crer nela. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Mas, irmão, a Bíblia não diz, lembra comigo a prática do mal. Prática do mal. Jesus falou, a sentença é, apartai-vos de minha presença, vós que pratica o mal. Vocês que praticam o mal.
Quem pratica o mal vai ficar de fora. Lembre-se disso. Pratica o mal, pratica o mal, pratica o mal. Beleza? Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, fala que, né, com a nossa boca a gente confessa Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas e somos salvos. Resumindo aqui, que com a boca se faz confissão para a salvação, com o coração se crê para a justiça. Tá? Confessou Jesus em seu coração, o seu nome é escrito no livro da vida. Pronto, seu nome está escrito no livro da vida, você está salvo. Só que, irmão, salvo se você morrer naquele momento. E se você continuar praticando o mal, tá entendendo, irmão? Beleza. Aí você está pedindo perdão, beleza. Continua servindo a Deus durante 1 ano, 2 anos aí, beleza. Aí Deus te dá a oportunidade para você cumprir uma outra ordenança. A ordenança de Marcos 16, 16. Quem crê for batizado será salvo. Você creu, foi batizado, outro ser da salvação. E Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João. Irmão, Efésios 1,13 está nos ensinando que todos nós devemos ouvir a palavra da verdade. Todos. Porque lá em Efésios 4, versículo 20, linguagem de hoje, tá? Vou para a Bíblia linguagem de hoje que explica com mais, né, com mais clareza. Efésios 4, 20, capítulo 4, versículo 20 e 21. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Os seguidores de Jesus aprenderam a verdade que está em Jesus. Todo seguidor deve aprender as verdades que está em Jesus. Por que a Bíblia insiste tanto, irmão? Por que o Espírito Santo insiste tanto com essa verdade? Por que Jesus insiste tanto com essa verdade? E conhecereis a verdade, 8,32, a verdade vos libertará. E aquele que for liberto pela verdade, verdadeiramente sereis livres. Versículo 36 de João. Por que ele insiste tanto, irmão? Efésios capítulo 4, versículo 21. Com certeza vocês ouviram falar dele. Como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Então, existe uma verdade que está em Jesus, irmão. É a Bíblia que diz. E todos os seguidores devem aprender essas verdades. O que tem a ver, irmão, aprender a verdade com se livrar da sentença? Tem tudo a ver, irmão. Quando é que uma criança, Tiago 1,18, como é que uma criança ela é conhecida pelos seus pais? Pelos médicos, pelos familiares, pela lei do país. Quando a criança é gerada, irmão. Quando ela nasce. Tem que nascer. A igreja precisa ser gerada. Eu e você precisamos ser gerados. Mas gerados aonde, irmão? Tiago. Aqui, irmão. Capítulo 1, versículo 18. É da vontade do Pai das luzes que todos nós seja gerado pela palavra da verdade. Tiago, capítulo 1,
versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua vontade, a vontade do Pai das luzes, não é a vontade do homem, não, irmão. Não é a vontade de Paulo, aqui não é a vontade de Pedro, não é a vontade de Moisés, não. Aqui é a vontade do Pai das luzes. É da vontade de Deus que todos sejam gerados pela palavra da verdade. Isso aqui é um dom. Fala assim, o 17 fala, todo dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Esse presente vem do alto, irmão. Ser gerado é um presente que vem do alto. É um presente que vem de Deus para o homem, mas você precisa ouvir. Quando você é gerado, você nasce. E quando você nasce, você é conhecido. Não tem como Deus falar para mim, para você que não te conhece, se você for gerado pela palavra da foi gerado. Mas gerado como, irmão? Como assim? Lá fala, pela palavra da verdade. Gerados pela palavra da verdade. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de entre todas as suas criaturas. Então existe um monte de criatura na terra. Quer ser primícia? Seja gerado. Ouve a palavra da verdade, Efésios 1,13. Ouve, Efésios 1,13, Efésios 1,13, Efésios capítulo 1, versículo 13. Ouve e crê na palavra da verdade. Então você é selado com o Espírito Santo da promessa. Pronto. Mas tudo começa de verdade, irmão, quando você ouve e crê na palavra da verdade. Sai da boca de Jesus. Eu vou pegar algumas revelações aqui de Jesus, tá, irmão? Vamos aprender com Jesus, que a coisa mais linda do mundo é aprender com Jesus. E depois vamos aprender com o Espírito Santo e depois com o próprio Deus. João 18, versículo 37 fala assim. João, capítulo 18, versículo 37, irmãos, fala assim, ó, João, capítulo 18, versículo 37. Uma conversa entre Jesus e Pilatos. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, ou lhe perguntou, então tu és rei? Você é rei, Jesus? Ao que lhe respondeu Jesus, tu dizes certamente que sou rei. Ponto final. Você está falando que eu sou rei. Na mesma linha, uma outra história, porque acabou, ponto final, acabou a história, acabou a conversa. Uma outra conversa, Jesus fala assim, ó, por esta causa eu nasci. Existe uma causa. Olha isso, irmão, olha isso. Jesus falou assim, existe uma causa, e por essa causa eu nasci. E por causa dessa causa eu vim ao mundo, que nem eu nasci por causa dessa causa. E eu vim ao mundo por causa dessa causa. E a pergunta é, que causa é essa? Bíblia King James. Eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, meu irmão. Jesus veio para dar testemunho da verdade. Tem muita gente falando que a verdade é minha, a verdade é do missionário, a verdade não, a missionária não é minha. A verdade não é minha, irmão. A verdade é de Cristo, a causa é a verdade, a causa é a verdade de Cristo, de Deus Pai em Cristo Jesus. A causa é a verdade de Deus, do Pai eterno, do Pai, de Deus Pai, tem endereço, amém? Tem endereço, é a verdade de Deus Pai em Cristo Jesus. Amém? Pois é, vai pegando aí. Ó. Então, eu vim e nasci para dar testemunho da verdade. Jesus nasceu para isso, irmão. Quer mais? Jesus fala assim, ó, todos que pertencem à verdade, ouva a minha voz. Significa que só vai ouvir a voz de Jesus quem pertence à verdade. O Pai nos deu para Jesus. Jesus nos entregou na mão da verdade, irmão. Falou, quem pertence à verdade vai ouvir a minha voz. Só vai ouvir a voz de Jesus, de Deus e do Espírito Santo, quem pertence à verdade. Isso é Bíblia, irmão. Tá aqui, ó.
Aí Pilatos, com todo o seu conhecimento, sua sabedoria, diz no versículo 38, e que verdade é essa? Talvez está se perguntando aí também que verdade é essa. Nós temos que se perguntar, irmão. Nós vamos falando de sentença. Imagine você orar. Há muitos que dizem, Senhor, está aí orando, fazendo obra, falando em língua, expulsando demônio, falando sinais e maravilhas, pregando, profetizando, Gênesis Apocalipse. Profetizar é pregar, irmão. É anunciar as boas novas. Mas se você anuncia as boas novas praticando o mal, você está incluso na sentença. Mas é a prática do mal. Mas pelo amor de Deus, que prática de mal é essa? É isso. Somos fiéis, Deus... Espírito Santo. Deus está vendo o esforço. Você acha que o diabo veio na terra para brincar, irmão? Você acha que o diabo veio na terra para brincar? Vem não. Veio para brincar não. O único jeito de destruir ele e o mal que ele criou e causou na terra é por intermédio da palavra de Deus, de algumas revelações. Nos ensina o Espírito Santo no livro de 2 Tessalonicenses, uma das revelações. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Olha o mal aí, irmão. Olha como é que o mal vai ser destruído. Olha o mal penetrando. O mal. O Espírito Santo tentando revelar o mal. O mal está aqui. Cuidado, o mal existe. Ele está aqui. Aonde que está este mal? Está aqui, ó. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Olha aí, irmão. Com todo o engano da injustiça para os que perecem. Irmão, meu Deus, Espírito Santo, tenha misericórdia. Com todo o engano da injustiça. E esse engano de injustiça veio de que forma, irmão? 2 Tessalonicenses, versículo 9. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então, irmão, o inimigo, Satanás não vem enganar as pessoas, a igreja, o mundo, com coisas fáceis de detectar. Ele criou um engano, uma mentira, né? Difícil, tão difícil, que os rabinos, em João 8, tá? Não conseguiram identificar, mesmo Jesus falando, tá bom? Tão difícil que os rabinos, a igreja de Jerusalém, os mestres daquela época, não conseguiram identificar essas mentiras. Obras. Jesus falou, João 8,41, as obras que vocês fazem pertencem ao Pai minúsculo. E eles, da sua convicção, usaram a sua convicção para tentar se defender e disse, não, Jesus, não, você não pode falar uma coisa dessa. Se nossas obras essas obras que a gente faz pertencem ao Pai minúsculo, então nós temos prostituição desde o nosso nascimento, porque as obras que a gente aprendeu, que fazemos no templo aqui em Jerusalém, aprendemos desde o nosso nascimento. E a nossa convicção, aprendemos que servimos ao Deus maiúsculo e o Pai maiúsculo, e não o minúsculo. Que história é essa? Que história é essa, Jesus? Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de mentira, sinais de mentira e prodígios de mentira. Prodígios ligado ao Pai minúsculo. Mentira é o pai da mentira, irmão. São prodígios ligados ao Pai minúsculo, preste atenção. Sinais ligados ao Pai minúsculo, sinais são obras má. Obras má que pertencem ao Pai minúsculo. Se você pronunciar, irmão, qualquer obra má que pertence ao Pai minúsculo, achando que pertence ao Pai maiúsculo, que está lá no livro de João, capítulo 8, versículo 38, Jesus fala. Ele tentou alertar. Cuidado com o Pai minúsculo. Bíblia King James. João, capítulo 8,
Versículo 38. João, capítulo 8, Bíblia King James, versículo 38. Diz assim: eu falo do que tenho visto com meu Pai maiúsculo, e vós fazeis o que ouviste de vosso Pai minúsculo. Para resumir, vai, irmão. Quem é esse Pai minúsculo? 44, vai, pulo 44. Vós pertence ao vosso pai minúsculo, o diabo, que quereis realizar o desejo de vosso pai minúsculo. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou, estimou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Para resumir aqui, amém? Para tirar todas as dúvidas. Então, esse pai minúsculo do versículo 30 aqui é o diabo, irmão. E minha preocupação é o seguinte: Jesus falou assim, ó, eu falo, o que eu falo, eu ensino, eu aprendi como eu vi, né, com meu pai maiúsculo. Vi é aprender, tá? Com meu pai maiúsculo. E vós fazeis o que ouviste de vosso pai minúsculo. Ouviste? A palavra ouvir é intimidade. O pai minúsculo está falando com vocês há muitos anos, ensinando muitas obras para vocês. Tantas obras no plural, né, no singular não, tá? Que pertence a ele e não ao meu pai maiúsculo. Mas que obras são essas? Vamos lá, irmão. Versículo 41. João 8, 41, King James. Vós fazeis as obras do vosso pai minúsculo. Ponto final. Jesus falou, as obras que vocês fazem pertencem ao pai minúsculo. E que obras são essas, pelo amor de Deus? Pessoas fiéis, que falam em línguas, pessoas que oram, pessoas que dedicaram a sua vida desde o nascimento. Agora está sendo decretado, sendo enganado. Jesus, vocês estão sendo enganados pelo pai minúsculo. E eles agora chamam Jesus de endemoniado. Jesus, eu endemoniado? Porque eu estou falando a verdade para vocês, eu estou endemoniado? Então o ser humano tem dificuldade de confiar em Jesus, irmão. Por isso que muita gente vai perecer por causa desse maldito mal. Vai perecer, porque não confia em Jesus. Fala de Jesus, fala em línguas, faz milagres e prodígios pela fé. Certo? Alcançou muita coisa pela fé. Vai, a tua fé te salvou. Porém, não acredita em Jesus. Muita gente não acredita em Jesus. É por isso que muita gente vai perecer. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da sua igreja. De mim. Irmão, se livre dessa sentença. Como? Seja gerado em Tiago 1,18. Se prepara. Se Deus permitir, assim estarei deixando aqui, irmão, revelações que revelam o mal. O mal que precisa ser destruído. O mal precisa ser destruído. O mal de Mateus, capítulo 7, versículo 23. Bíblia King James. Todo aquele que pratica o mal não é gerado. Ele faz sinais, maravilha, abre igreja, ora, faz tudo, vai monte, busca tudo. Mas nunca foi gerado, irmão, em Tiago 1,18. Cuidado, meu irmão. Apartai-vos de minha presença, vós que pratica o mal. Eu nunca te conheci, ou seja, você nunca foi gerado. Nunca foi gerado em Tiago 1,18. Para ser gerado tem que ter discernimento entre a verdade e a mentira. De Gênesis, Apocalipse, tem umas mentiras aí, irmão, do diabo, que as pessoas acham que é verdade de Deus e não é. Jesus falou, não é. Vocês desde o nascimento praticam obras. Irmão, o que você está falando? Estou falando? Bíblia, a linguagem de hoje. Segunda carta, segundo escreveu Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11. O versículo 4 diz assim, irmãos. Porque você suporta com alegria qualquer um que chega a anunciar um Jesus diferente daquele que nós anunciamos e aceita um espírito minúsculo e o evangelho completamente diferente do Espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. 13. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam.
apresentando-se como verdadeiro apóstolo de Cristo, mas não são apóstolos de Cristo. Desculpe, mas é a pura verdade. É a palavra de Deus tentando nos ensinar. É a palavra de Deus tentando nos ensinar. Livre-se da sentença. Livre-se da sentença. Livre-se do mal como? Ouve Jesus. Nos próximos vídeos eu vou tentar passar mais coisas que Jesus fala para te livrar da sentença. Jesus quer nos livrar da sentença. Apartai-vos de minha presença, vós que praticam o mal, porque eu nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Nunca. A palavra nunca é muito forte, mano. Nunca falei na sua boca, nunca estive com você. Nunca, nunca, nunca. Vós que praticam o mal. Aí pergunta, irmão, por que Jesus não falou abertamente essas coisas? Ele tentou. Mas o povo nunca conseguiu ouvir Jesus. Ao ponto que Jesus falou assim, por que vocês não me ouvem? Ele tentou, ele falou aqui, ó, João 8,43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Por que vocês não me ouvem? Que nós temos as nossas convicções. E o Espírito Santo está gemendo, que nem nossa oração consegue chegar no céu por causa das nossas convicções. Mas, irmão, minha convicção está na Bíblia. Eu sei, irmão. É aí que está o problema. De que forma você aprendeu a interpretar algumas coisas gravíssimas da Bíblia? Se eu e você aprendemos errado, olha o que vai acontecer aqui, irmão, se nós aprendemos errado. Olha só. Isso é para grandes e pequenos, tá? É grandes e pequenos. Olha o que diz aqui, ó. Bíblia. Bíblia Sagrada, Almeida, Pão da Vida. Ó. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos a consciência de todo ser humano que serve Deus, diante de Deus. Todo ser humano que serve a Deus deve, irmão, ser gerado pela palavra da verdade, deve conhecer a palavra da verdade, deve andar na verdade. Está lá em livro de primeira epístola de João, fala, segunda epístola de João, perdão, fala sobre isso. Deve andar na verdade, deve caminhar na verdade, deve respirar a verdade, ensinar para os seus filhos, para os... irmão, é a verdade, porque é mandamento do Pai. O versículo 4 fala que é mandamento do Pai. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas. Rejeita. Deus está dando a autoridade para rejeitar coisas ocultas. Você recebe, diga amém. Se você recebe na direção do Espírito Santo, diga amém. Autoridade para rejeitar coisas vergonhosas. Vergonhosas aos olhos de Deus. Ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Adulterar a palavra de Deus é praticar o mal. Se você ouve um adultério, quem estava adulterando a palavra de Deus aqui? Nós estamos no capítulo 4, amém? É só voltar para o capítulo 2 e o 3. Vou pegar o 2, versículo 17. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos falsificadores da palavra de Deus, como tanto outros, mas é com sinceridade que da parte de Deus, na presença do próprio Deus, em Cristo que falamos. Aí, irmão, nessa época, quando foi escrito 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 3, é a Bíblia. As cartas, a Bíblia existia? Esse rolo que nós carregamos existia? Não. Só o pergaminho. Quem tinha acesso aos pergaminhos? Faça essa pergunta inteligente, irmão. Só os rabinos. Só quem era os caras, só os doutores. E Paulo está dizendo, os nossos doutores estão falsificando a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 2.
Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas pela manifestação da verdade. Nós nos recomendamos a consciência de todo homem, todo ser humano, de todos os homens, diante de Deus, que serve a Deus. Agora, olha a responsabilidade, irmão. Para quem não é gerado na palavra da verdade, para quem não conhece essa verdade, a verdade, ela desfaz o adultério. A verdade desfaz a mentira. O adultério nada mais é que a mentira, que o engano, irmão. De lá de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Versículo 9 e 8, está lá. O 9, né, e o 10. Muitos estão perecendo porque não conhecem a verdade. Praticam o véu sem saber. Por que véu? O véu está no capítulo 3. Vamos chegar lá, irmão. Nos próximos capítulos, eu vou explicar o que é véu, tudo na Bíblia, tudo certinho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 agora. Mas se ainda o nosso evangelho, que é o evangelho da verdade, está no versículo 2, está encoberto, está escondido, é naquele que se perde que está escondido. Eu vou ler isso aqui, irmão, para você, e vou resumir aqui. Eu vou ler na linguagem de hoje, para ajudar a esclarecer esse negócio aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, diz assim. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Perdão, versículo 3. É o versículo 3. É o 3. É o versículo 2 e o versículo 3. Tá bom? Então, vou ler o versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 4, perdão. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Nós lemos o 2, né? Agora eu vou ler o 3. Na linguagem de hoje fala assim. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Isso é Bíblia, irmão. Somente para quem está se perdendo. Ou seja, se o evangelho da verdade, do versículo 2, que nós estamos anunciando, que é o verdadeiro evangelho, está escondido, as pessoas não conhecem, automaticamente vai virar uma presa fácil para o pai da mentira, o pai minúsculo, e cair nas armadilhas dele, e praticar as armadilhas dele. Ouvir ele, coisas que ele fez, interpretar. Eita, Espírito Santo, tem muita coisa acontecendo, irmão. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, que Deus nos revestiu da armadura. Para quê? Para você vencer esses potestades, principados nas regiões do mundo celestiais. Revestivos da armadura de Deus, irmão. É tempo de se revestir de oração, de ser cheio do Espírito Santo e envergonhar toda a mentira de Satanás. Vai ser enterrada. Enquanto tiver vida, eu vou dar a minha vida a Deus. Já dei minha vida a Deus para enterrar as mentiras do diabo na mente do povo. Vou deixar um monte de coisa, irmão. Antes de eu morrer, quero deixar tudo aí, ó. Quem acreditar, amém. Eu já morri, fui a óbito, voltei à vida. Jesus me trouxe de volta à vida, para quem não acredita. O problema é seu se você não acredita, isso é meu testemunho. Eu não posso mentir, ficar perdendo tempo com mentira, irmão. Se eu mentir, eu vou direto para o inferno. Os mentirosos é filho do diabo, a Bíblia fala. Entendeu? Eu morri, fui a óbito, do outro lado da vida, fui a julgamento. Jesus falou comigo: filho, você vai voltar, você morreu e vai voltar, vou te levar de volta para você cuidar dos meus filhinhos. Você vai revelar a minha verdade para os meus filhinhos e vai cuidar de cada um deles. O Espírito Santo só vai te ouvir quem pertence a mim. Quem não pertence não vai te ouvir. Ele falou comigo, irmão. Mesmo quando ele decretou lá no livro de João 18, 37, só vai me ouvir quem pertence à verdade. Então eu trouxe ao meu coração, meu espírito, a verdade do Pai, que te livra da sentença de Mateus capítulo 7, versículo 23. Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus. Nos próximos orações, os próximos ensinamentos, eu vou estar ensinando para a igreja, para os irmãos, né, em nome de Jesus. Eu vou estar ensinando mais coisas de como se livrar da sentença. Amém? Quais são os mal, né, que nos enquadra na sentença. E temos que descobrir essas coisas, irmãos, se cair fora. Quem for inteligente, cai fora. Se livra. E que o Espírito Santo tenha misericórdia da sua igreja. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. E amém, Senhor Jesus.